Olá, pessoal. Meu nome é Milena e hoje a gente vai aprender o que é fração. Nossa aula vai ser dividida em algumas etapas e a gente vai começar com de onde surgiu a fração. As primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1 e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Eles representavam 1 com uma forma oval e os palitinhos a quantidade de número. Então, essa fração significava 1/3. Para escrever 1/6, eles colocavam o oval e no denominador 6 tracinhos para demonstrar o 6. Uma informação importante é que este número se chama número racional. Quer dizer, é aquele que pode ser representado na forma de fração, ou seja, do modo A dividido por B, em que A e B são números naturais, então A e B são números naturais, com B diferente de zero. Então, o que a gente pode concluir disso? Que o B nunca pode ser zero, já que não existe nenhuma conta ou nenhum número que você consiga dividir por zero. Não tem como eu dividir 6 balas para 0 pessoas. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos conhecer um pouco as frações. Então, a gente vai representar algumas frações utilizando um retângulo, como se fosse um retângulo de papel, tá? E lápis colorido. Então, vamos fazer assim. Vamos recortar essa tira, né? Vamos dizer que isso aqui é uma tira de papel em 2 partes iguais. Então, medindo, né? Aqui seria o meio dessa tira. Então, vamos dividir ela em 2 partes iguais. Quer dizer, no caso, cada parte obtida representa metade ou 1/2 da tira, correto? Então, a representação numérica é 1/2, 1/2 dessa tira. O que isso significa? Que esta parte ela é uma parte de 2 partes. Então, como a tira está dividida em 2 partes, essa que está pintada em vermelho representa uma dessas 2 que existem. Ainda na mesma tira, vamos dividir agora em 3 partes iguais. Então, como é a representação numérica desse pedacinho que eu estou pintando de verde? Então, eu tenho pintado um pedaço de quantos pedaços? 3. Então, é 1/3. Agora, se eu pintar 2 quadradinhos, como que eu vou representar isso em fração? Então, eu tenho 2 quadradinhos pintados de quanto? De 3. Então, se representa 2/3. Vamos aprender agora o que significa este primeiro número e este número. Sempre o número acima do traço da fração é chamado de numerador. E o número abaixo do traço da fração chama-se denominador. Então, qual o significado? O denominador é o total de partes que foram cortadas, e o numerador é a quantidade de partes que foram retiradas ou pintadas dentro do total. Então, eu tenho 2 partes pintadas de verde, então o numerador é 2. Mas o objeto que eu cortei foi cortado em 3 partes, então 3 é o denominador, o total. Vamos fazer um exemplo. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Que fração desse mês já se passou? Então, vamos lá. O 30 não é o total? Então, o 30 vai ficar no denominador. Quantas partes eu retirei ou quantas partes eu estou vendo desse total de 30? 17. Então, 17 está no meu
numerador. Então, que fração desse mês já se passou? 17/30. Agora, vamos aprender um pouco sobre nomenclatura de fração. Sempre que eu tenho 2 embaixo, 2 sozinho, eu vou chamar de meio, ok? Então, como que funciona? Primeiro a gente vai ler o numerador, então 1, e depois a gente fala o denominador. Então, 1/2. Neste caso, eu leio o numerador, então 1. No caso do 3 é terço. E aqui, 1/4. Se caso aqui não tivesse o 1 e sim o 3, ficaria 3/5. 1/6. Neste caso, 2/7. 3/8. 4/9. 5/10. Quando o denominador estiver do 2 até o 9, eles têm nomes específicos. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, até o 10º. Todos os denominadores com base 10, eles têm um nome específico. Então, 10 é décimo, o 100 é centésimo, o 100 é centésimo, o 1000 é milésimo. Mas, quando a gente trata de um denominador com números diferentes ou maiores de 10, eles não têm nomes específicos. Você lê o número do jeito que ele é e acrescenta avos. Então, nós lemos 1, 13/, 2, 15/, e 3, 14/. Então, sempre acrescenta avos no final. Bom, galera, então aqui a gente encerra mais uma aula. Espero que tenham aprendido e entendido o que é fração. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco sobre os mínimos múltiplos comuns, mais conhecido como MMC. Então, eu aguardo vocês lá. Até mais!